Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aí do meu canal. E o objetivo do vídeo de hoje é eu tratar de um assunto, digamos assim, polêmico e que causa verdadeiras discussões acaloradas no nosso mundo dos uísques. E eu me refiro ao conceito de terroir. Será que o terroir, este conceito, ele se aplica aos nossos uísques single malts? Bem, eu vou procurar fazer algumas dissertações, algumas opiniões. Espero que no final deste vídeo a gente tenha uma opinião bem mais formada e cada um pode dar aí a sua opinião a respeito. O terroir é uma palavra francesa que tem muito a ver com o conceito de terra e muito aplicado ao caso dos vinhos. Então, uma mesma vinícola ela pode produzir vários tipos diferentes dependendo do solo onde a uva foi plantada, o clima, as variações de temperatura, os processos produtivos, a mão de obra. Então, terroir está muito relacionado com o solo, com o clima, com o relevo e até mesmo com as pessoas que produzem aquele determinado produto. E sem sombra de dúvidas, as vinícolas, para produzirem os seus vinhos, apoderaram deste conceito. E resta esta dúvida intempestiva, uma dúvida que gera, conforme mencionei, várias discussões acaloradas, se o terroir é aplicado realmente aos nossos uísques single malts. Olha, a matéria-prima que produz os nossos uísques single malts nada mais é do que apenas três: é a cevada, é a água e são as leveduras, que são utilizados nas dornas para fazer a fermentação. Então, efetivamente, a cevada é o grão nobre para produzir os nossos uísques single malts. É a principal, entre aspas, matéria-prima. E se nós tivermos em mente o conceito de terroir como sendo a matéria-prima que é plantada na terra, que vai absorver todos os nutrientes daquele solo em função das variações de pressão, temperatura e também da própria geologia e topografia do local, o terroir efetivamente estaria mais interligado com a cevada. E aí a gente tem que fazer algumas considerações, meus amigos. A primeira é que se nós retroagirmos no tempo, questão aí de 200 anos atrás aproximadamente, só para ter um parâmetro de tempo, a grande parte das destilarias escocesas nessa época realmente funcionavam, trabalhavam como fazendas, eram pequenas destilarias que plantavam a cevada naquelas porções de terras e, obviamente, a cevada ela tinha uma característica específica daquela região onde os agricultores produziam. E essa cevada era então transformada em malte e usada assim para produzir os uísques single malts. Então, nesta época, o conceito talvez de terroir relativo à cevada estivesse mais claro, mais específico, tendo em vista que era uma produção quase que manufaturada, agrícola, de uma fazenda. Mas, na verdade, meus amigos, hoje tudo é business e a maioria dessas cevadas são importadas, talvez até da Irlanda, da Inglaterra, e a quantidade é muito grande, a demanda para a fabricação dos uísques é muito grande. Então, essa cevada às vezes vem misturada e esse conceito de terroir perde um pouquinho da sua funcionalidade quando você encara apenas a cevada como um todo. Outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é que o outro ingrediente muito importante na fabricação dos nossos uísques single malts seria a água.
A água você usa desde o processo da maltagem, você usa até para fazer a diluição do espírito novo, do spirit, antes de fazer a colocação nos barris de carvalho, né, para fazer a efetiva maturação. A água também é utilizada para você fazer a diluição já do uísque envelhecido no percentual alcoólico ideal daquela destilaria para fazer o invase final e a comercialização. Então a água realmente é um fator preponderante, muito importante, tem que ser de muito boa qualidade. E cada destilaria tem ali as suas fontes de água, e essas fontes de água elas nascem, obviamente, nas suas nascentes, em contato direto com o solo, elas absorvem vários minerais, micro-organismos. Então, no aspecto de água, também poderia estar intrínseco algum conceito relativo ao terroir. O terceiro e último ingrediente utilizado na fabricação dos nossos uísques single malts são as leveduras que são utilizadas nas dornas de fermentação. E esse processo é um processo muito importante porque ali são desenvolvidos muitos aromas e sabores que vão permanecer no destilado e, consequentemente, na finalização do processo de produção dos nossos uísques single malts. Existem, inclusive, alguns estudos onde a grande parte das destilarias da Escócia utilizam dornas de madeira, de pinho de Oregon. E é óbvio que a temperatura é muito baixa, na Escócia tem todo um controle, mas se formam na superfície de madeira, dessas dornas de madeira, microfloras. Essas microfloras elas contribuem neste processo de fermentação. Então são floras bacterianas, são floras de micro-organismos que naturalmente se desenvolvem na porosidade dessa madeira. Isso é tudo controlado, isso aí tendo em vista, conforme eu mencionei, o próprio clima da Escócia, a asepsia que as destilarias fazem. Mas isso também contribui para dar um toque peculiar específico de cada destilaria. E isso poderia também estar envolvido aí no conceito de terroir. É um assunto complexo, não existe nada efetivamente comprovado, mas muitas pessoas, muitos estudiosos, inclusive algumas destilarias, como é o caso da Brooklyd, que é uma das destilarias de Islay muito conhecida, eles inclusive produzem, compram a cevada 100% de Islay. Então eles alegam que nos seus destilados eles teriam sim um terroir. Neste caso específico da Brooklyd, focando na cevada, tendo em vista que toda a cevada é produzida na Escócia, utilizada por eles, especificamente na ilha de Islay. Então é um assunto complexo, polêmico, tem várias variáveis que têm que ser levadas em consideração, e uma dessas variáveis seria também, no conceito de terroir, o homem. A interferência do homem, a experiência do homem nesse processo produtivo, aliado ao clima da Escócia, a tradição escocesa na produção dos seus uísques single malts. Então, realmente é uma coisa que não fica muito explícita, como é o caso das vinícolas, o terroir para o vinho, mas existem sim várias teorias se formando, e algumas pessoas acreditam que exista terroir nos uísques single malts. O objetivo do vídeo é despertar essa atenção. Tentei procurar de forma simplificada mostrar alguns quesitos para vocês formarem a sua opinião, e resta, nesta finalização do vídeo, fazer a última pergunta. Será
que existe terroir nos nossos whiskies single malts? Isso aí cada um vai ter que fazer as suas considerações e desenvolver a sua opinião. Existe uma corrente também, meus amigos, no que diz respeito ao terroir, mais especificamente para os nossos whiskies defumados, whiskies turfados. Conforme vocês já sabem, a turfa nada mais é do que um carvão vegetal, rico em matéria orgânica vegetal em decomposição e que é utilizada por várias destilarias, principalmente de Islay, para fazer a secagem da cevada com a fumaça da queima deste carvão, impregnando, os grãos de cevada ao ser transformado em malte, impregnando esses grãos com muita fumaça, com alguns compostos fenólicos que dão este aroma peculiar de fumaça que nós tanto conhecemos nos nossos whiskies turfados. Ora, a turfa nada mais é do que essa matéria orgânica vegetal daquela região que ficou depositada em determinados locais, carreados pelas águas das chuvas, pelo vento, e de certa forma contém muito nutrientes daquela região. E isso estaria invocando o conceito de terroir no caso dos whiskies turfados especificamente. Existe uma frase que eu uso muito em alguns vídeos, que eu plagiei de alguma leitura que eu fiz, de que perceber, sentir a turfa no whisky, perceber os aromas e os sabores da terra da Escócia. É como se você estivesse mordiscando um pedaço da terra. E aí estaria aplicado o conceito de terroir para os nossos whiskies turfados e nossos whiskies defumados. Olha, objetivamente, eu acredito sim, levando em consideração todos esses fatores que eu mencionei, que nós podemos utilizar a expressão terroir para os nossos whiskies single malts. Mas não sou o dono da verdade e gostaria de saber a opinião de vocês. Muito obrigado aí pela atenção, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Islante Evá.